A abordagem desse texto é sempre da perspectiva de Jesus ter livrado aquela mulher da morte, né? Livrou da morte e foi também sábio quando soube livrá-la e também não descumprir a lei. Ele não podia descumprir a lei, porque senão o pecado seria dele se ele descumprisse. Mas também ele teria que exercer misericórdia, e todos estavam esperando ali como que ele exerceria misericórdia. Então, o foco dessa nossa reflexão sempre é Jesus livrando aquela mulher da morte. E hoje eu queria só trazer uma reflexão aos nossos corações, para que o nosso entendimento seja transformado, nossa maneira de pensar seja transformada, nossa vida seja transformada, sobre a mulher que Jesus não livrou da morte. Esse não é entre parênteses. A mulher que Jesus livrou da morte, e eu vou colocar entre parênteses um não. A mulher que Jesus não livrou da morte. E aí a gente vai falar o porquê, tá bom? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dirija nessa manhã. Coloque a mão na altura do teu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, que a palavra dele se torne viva e eficaz em nós, e a palavra dele salte dessas páginas e entre no nosso coração e se torne viva, que haja um entendimento do Espírito Santo, da palavra de Deus sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. E aí, antes de nós meditarmos em todo o texto, eu quero comentar sobre isso. Embora o exemplo de Jesus sirva para nós como lição de vida, o seu sangue é o que nos cobre, o seu sangue é o que nos purifica, e o seu sangue é o que nos traz vida. Embora os milagres de Jesus sejam poderosos, maravilhosos, incríveis, eles não têm outro propósito senão nos ensinar várias coisas. Mateus capítulo 11, depois a gente volta para João 8. Mateus capítulo 11, versículo 20. Mateus capítulo 11, versículo 20 diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que Jesus está falando dos ais, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque muitos milagres vocês viram, mas vocês não se arrependeram. Muitos milagres vocês viram, mas vocês não aprenderam sobre o que os milagres estavam nos ensinando. Então
buscar um milagre do Senhor, ou viver um milagre do Senhor, e graças a Deus nós temos vivido grandes milagres. Quem está vivo diz amém. Já é um grande milagre. Já é um grande milagre. Você tem sua casa, sua família, o ar que você respira, a saúde e tantos outros milagres que você pode contar. Mas esse ainda assim não é o propósito do Senhor eterno, o propósito de redenção. Porque os milagres, eles acontecem para nos ensinar algo. Betsaida e Corazim, Jesus diz: sai de ti. Porque se esses milagres foram feitos em Sodoma, Sodoma estava em pé até hoje, porque já teriam se arrependido. Então tudo vai para um mesmo caminho: arrependimento. Qual era o ministério de Jesus? Sentar e ensinar. Embora muitos milagres foram latentes, muitos milagres estão à vista dos nossos olhos na palavra de Deus, todos os milagres eram para ensinar. Todos os milagres eram um ensinamento. Eu quero te falar algo que eu tenho meditado durante essa semana, e eu não estou falando que é isso, mas vamos supor, tá bom? Nós já lemos aqui, eu já preguei também sobre a multiplicação de pães e peixes. Mas se você tirar esse título da Bíblia, a multiplicação de pães e peixes, porque no original não tem esse título, você vai ver o que aconteceu com a história. A história, eu acho, se não me engano, 3 evangelhos relatam de uma multidão que Jesus estava ali ensinando. Estavam todos indo atrás de Jesus. Já era tarde, os discípulos chegam até Jesus e dizem: não tenho o que comer. Dispensa a multidão. E Jesus disse aos seus discípulos: dá mesmo vocês de comer a eles. Mas nós não temos, senão um menino ali que trouxe 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou o pão e o peixe, deu graças e disse: pode distribuir. E aqui eu quero falar algo, mas eu estou dizendo que foi assim, tá bom? Eu não estou dizendo que foi assim. Mas o que a gente pensa? Pelo menos nos desenhos, nos filmes que eu já assisti, ou na nossa imaginação, que de repente começou do nada a surgir pão e peixe. Pode ter acontecido assim? Pode ter acontecido assim. Claro que pode. Mas também eu acho que pode ter acontecido de outro jeito. Eu acho que pode ter sido um milagre de sobrar tanto pão e de tantos doarem pão para que todos comessem. Jesus, ele pega, dá graças no pão e no peixe. E qual é o milagre? O milagre é ele acreditar que pode ir distribuindo aí que vai dar. E alguém vê: eu também trouxe pão, está aqui o meu. 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 Então ali naquela multidão havia comida suficiente para alimentar todo mundo e ainda sobrar. Por que eu pensei dessa maneira? Porque eu pensei dessa maneira é a maneira mais lógica do Evangelho. É saber que tudo aquilo que o Senhor tem distribuído a nós, Ele quer que se multiplique. Ele sabe. E Ele sabe que está em nós aquilo que Ele já colocou dentro de nós. E eu também criei dessa maneira lógica, porque é a maneira mais lógica do Evangelho, porque Jesus estava ensinando algo através do milagre. Foi um menino que começou, de repente todos ali foram, porque o próximo, agora pode ter sido que realmente apareceu o pão, e apareceu também pode, você também pode crer assim, dessa maneira, mas seria lógico até, porque todo milagre é para ensinar, todo milagre é para ensinar. Então não é se nós somos alvo do milagre do Senhor, é se nós somos alvo do ensinamento, se nós aprendemos aquilo que o Senhor quis nos ensinar com o milagre que nós precisamos. Na verdade, quando há uma necessidade e nós precisamos de um milagre, não é do milagre que nós precisamos. Quando há uma necessidade e nós precisamos de um milagre, nós estamos necessitando de aprender algo. E pode ser que o Senhor nos ensine com um milagre. Pode ser também que não haja nenhum milagre, mesmo assim o Senhor queira nos ensinar algo. Toda necessidade
ou qualquer outro tipo de situação que exista em nossa vida, é porque Deus quer nos ensinar algo. E ainda que aconteça um milagre, ele não é o final de tudo. Ele é apenas uma didática do nosso Pai para nos ensinar a respeito de algo. E todo ensinamento que o Senhor produz em nós tem que necessariamente acontecer um arrependimento. O que é o arrependimento? Que é uma mudança na nossa maneira de pensar, na nossa vida. É uma mudança. Precisa haver uma transformação quando há arrependimento. É que às vezes nós somos tendenciosos a pensar que arrepender dos pecados é arrepender de algo errado que eu fiz. Mas se arrepender no reino de Deus é a somatória de todo o movimento da minha vida, a somatória de toda a minha maneira de pensar, a somatória de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu faço. Nós lemos o Salmo 139 no começo, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabes quando eu assento e quando eu levanto, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, e ainda que a palavra me chegasse à boca, tu já conheces. Então, ainda que eu cometa um erro, ainda que eu cometa um pecado, não é o desejo do reino de Deus para que eu possa adentrá-lo, não é o desejo que eu reconheça que eu errei naquele ponto. Eu preciso reconhecer que toda a somatória da minha vida, do movimento da minha vida, toda a somatória dos meus pensamentos, toda a somatória daquilo que sou, que faço em todos os dias, é que precisa de uma transformação da parte de Deus, andando e sendo educado nos caminhos do Senhor. Então é por isso que às vezes é difícil de ficarmos livres, porque nós focamos nas nossas fraquezas e nós focamos no nosso problema. E aí, quando não, nós vamos para o outro extremo, nós focamos apenas no milagre que nós precisamos. Eu preciso de um milagre financeiro, mas você pensa, às vezes, na maioria das vezes, quem precisa de um milagre financeiro é quem tem a vida desorganizada financeiramente, é quem tem uma má administração. Aí eu preciso de um milagre financeiro. Aí quando eu sou abençoado por Jesus me deu aquele escape, eu acho que é o final de tudo. Graças a Deus, Jesus fez. E a mesma coisa com o pecado. Aí a gente comete um pecado, a gente comete um erro, aí a gente, eu preciso me arrepender. Senhor, eu errei aqui. Mas Jesus queria que você revesse a somatória de toda a sua vida, de toda a movimentação da sua vida. Salmo 139, ele sonda, ele sabe andar, levantar, caminhar, deitar, e ainda que você, antes de falar, ele já sabe até o que você vai falar. É isso que nós precisamos nos arrepender. E por que isso é tão difícil? Porque discipulado tem um preço. Discipulado tem um preço. Por isso que é tão difícil. Porque não tem outro caminho. Jesus ensinava. E aí o que diz Mateus capítulo 4, versículo 11: daí por diante Jesus começou a ensinar, começou a pregar sobre o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus, era ser o ensinamento de Jesus. Então tudo que Jesus fazia e tudo que Jesus podia fazer sempre estava ligado ao propósito dele de ensinar, de guiar. Agora, porque eu disse aqui no começo sobre a mulher que Jesus não livrou da morte, é só uma troca de palavras, porque o que Jesus fez foi mudar a causa da nossa morte, porque morrer todo mundo vai e todo mundo precisa. Agora no reino de Deus tem a causa certa da morte. Tem a causa certa da morte.
Se a mulher morresse apedrejada, ela morreria pelo seu pecado. Agora, se nós entregarmos a nossa vida totalmente a Jesus, nós vamos morrer para que nós alcancemos vida. A gente vai morrer para o mundo, a gente vai morrer para o pecado, a gente vai morrer para nós mesmos. Nós vamos ser crucificados com Cristo. Por que Jesus não livrou aquela mulher da morte? Ele só colocou ela na causa certa. Ele só direcionou ela a morrer da causa certa. Ele disse no final: vai, não peques mais. Era tão difícil essa palavra ser vivida que nem todos ouviram, só a mulher. Não havia mais ninguém ali disposto a ouvir uma causa boa para morrer. Como ontem nós estávamos comentando sobre aquela canção, que eu gosto muito dessa frase, é: mais que uma razão para se viver, uma verdadeira causa pela qual morrer. E às vezes nós passamos a nossa vida e Deus quer nos ensinar tantas coisas e nós queremos que Ele nos livre da morte. Mas a didática de Deus é que tudo aquilo que está acontecendo é para nos matar mesmo, para que a gente encontre a vida, para que nós encontremos a vida. A gente só precisa morrer pela causa certa. É simples. Jesus não deu ouvidos àqueles fariseus que estavam querendo que a mulher morresse pela causa errada, porque eles não estavam denunciando o seu pecado, eles estavam apenas se queixando do pecado do outro. E muitas vezes nós não conseguimos morrer em Cristo. E eu vou falar porque depois nós precisamos morrer, mas muitas vezes nós não conseguimos morrer em Cristo porque nós não denunciamos nem o nosso pecado. E o máximo que nós fazemos é nos queixar e reclamar e murmurar dos nossos pecados ou do pecado dos outros. Porque qual é a diferença de denúncia e queixa? É simples, é quase a mesma coisa, só o motivo que não é. Porque a denúncia faz com que eu tenha uma resposta certa, uma resposta verdadeira, ou que eu seja a resposta da mão certa, do caminho da verdade, para aquele pecado. E ali, aqueles homens que chegaram para apedrejar aquela mulher, eles só tinham uma queixa, eles só sabiam que ela tinha que morrer, mas eles não tinham uma resposta certa para trazer vida. E uma igreja, ou a igreja do Senhor, ou os filhos de Deus, eles denunciam o pecado, e até os seus precisam também ser denunciados, mas sempre tendo um caminho de paz, um caminho de verdade, sempre que sobrepõe a mentira. Porque percebe bem, uma mentira combatida, ela não some, ela só fortalece. Quão difícil é combater fake news. E pode ver os estudos, ou pode ver algo que a fake news tem um poder mais devastador, mais compartilhador do que uma notícia verdadeira. E não dá para combater fake news. Jogou uma mentira, não dá. Se você for ficar tentando combater, ela cresce ainda mais. Colocou aquele negócio, não sei se você já viu, falou um negócio. Isso acontecia quando a gente era moleque, né? Tinha muito moleque, tinha muita história. Contava uma história mentirosa, o moleque ficava marcado a vida inteira. Ah, eu sei que você fez lá. Tem tantas aqui, cara, que eu não vou citar, mas tinha um monte. E era igual o apelido. Se o cara ficasse bravo, o apelido pegava. É mais ou menos isso. E o que a gente fazia para o apelido não pegar? Não dava nem bola. Como é que se acaba com a mentira? Como é que se acaba o pecado? Sobrepondo a verdade. E não tem como sobrepor a verdade sobre a mentira se não houver esse caminho de morte, onde Jesus disse para a mulher: olha, eu só mudei a causa. Você não poderia morrer pelo seu pecado, eu te livrei, mas eu vou te ensinar um caminho de morte. Vai, não peques mais. Agora vai e morra.
Vai, morra para o seu eu, vai, morra para o seu pecado. Vai, não peques mais. Jesus só mudou a causa pela qual a mulher deveria morrer, pela causa certa. Agora, por que será que nós temos que morrer? Porque, escute isso, grave isso no teu coração. Porque não há vida em Cristo se não houver uma perspectiva de vida, de ressurreição. E só ressuscita quem morreu. Se o sangue de Jesus nos purificou, sua ressurreição nos trouxe vida. E não há vida cristã, não há vida do Filho de Deus, não há vida no reino de Deus, se não for na perspectiva da ressurreição. É por isso que nós temos que morrer, pela causa certa. Há muitos ensinamentos da vida que o Senhor quer usar, há muitos milagres que o Senhor ainda quer alcançar a tua vida para poder te ensinar muitas coisas, mas você está morrendo pela causa errada e está achando que o milagre é o Senhor te tirar daquilo, mas Deus estava usando aquilo para você morrer pela causa certa. Foi você que não se arrependeu, foi você que não mudou a sua forma de pensar, a sua vida, o movimento da sua vida. E pecados é a somatória de como nós nos movimentamos na vida, como que nós pensamos, como nós reagimos. Isso é pecado. E aí, onde que a gente erra nisso tudo? A gente erra nisso tudo quando nós achamos que a vida com Deus, a vida com Cristo, a ressurreição de uma morte que nós tivemos em Cristo é uma escolha e não uma decisão. Eu ouvi um exemplo muito legal, interessante essa semana, que dizia assim: uma aeromoça chegou a um passageiro do avião e disse: nós estamos na hora do jantar. E ele perguntou: quais as opções? E ele respondeu: sim ou não. Quer jantar ou não? Porque se você quiser jantar, aí você escolhe: tem frango, tem peixe, tem carne. Mas antes você precisa decidir se vai jantar ou não. Não é uma escolha, é uma decisão. Então viver com Deus, morrer em Cristo, ressuscitar em Cristo não é uma escolha, é uma decisão. E é simples assim. Por que é uma escolha? Por que é uma decisão e não uma escolha? Primeiro, se fosse uma escolha, teria o mesmo resultado, qualquer tipo de escolha. Mas não tem. Se você não escolher por Cristo, qual é a sua escolha? É morte. Aqueles que não escolheram por Cristo estão aonde? Perdidos. Então não tem como estar isento. Por isso que não é uma escolha. É uma decisão. É uma decisão. Quando Jesus encontrou o jovem rico, que tinha muitas propriedades, o jovem que vivia todos os mandamentos queria fazer de Jesus mais uma propriedade sua. Mas Jesus o ensinou que ele queria ser o proprietário daquele jovem. Por isso que aquele jovem sai triste, porque ele queria ter uma escolha. E Jesus estava ensinando que é uma decisão. Então, por que nós acumulamos e transformamos tanta coisa em frustração, em angústia, tanta coisa em morte, em desânimo? Porque nós ainda não aprendemos que Deus está tentando nos ensinar, com milagres, com qualquer outra coisa, para nos levar a um caminho realmente de morte, para encontrarmos a vida. Porque Jesus disse, é fato: aquele que procurar ganhar sua vida vai perder, e aquele que perder a sua alma, a sua psique, a sua maneira de se movimentar na vida, esse daí vai ganhar.
Então Jesus não livra aquela mulher da morte, ele livra ela da causa errada da sua morte. Ele diz a ela: vai, não peques mais, ou seja, morra, para que você encontre a vida. Porque se você morresse agora por essa causa, se você morresse agora por esse pecado, se você morresse agora sem se arrepender, você não encontraria o poder da ressurreição. Não há vida cristã sem a perspectiva da ressurreição. Então tudo aquilo que o Senhor está fazendo, que você acha que é para te matar, você está certo, é para te matar, mas pela causa certa, não pela causa errada. Então como é que eu faço? É simples, é a mensagem de Jesus, é aquilo que ele nos ensinava e ensinou a tantos, é o arrependimento. O arrependimento por toda a movimentação da minha vida, o arrependimento por tudo aquilo que, como um movimento que faço, e ele precisa mudar a minha vida. Vamos abrir nossa Bíblia em Ezequiel capítulo 36, para a gente ficar com essa palavra no coração e sair daqui disposto a encontrar a vida em Cristo que Ele tem para nós. Ezequiel 36, versículo 23. Ezequiel 36, 23. A gente vai ler até o 31. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, e livrai-vos-ei de todas as vossas imundícias, e farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. É um cenário de morte, para que se receba um espírito novo, para que se receba um espírito gravado no coração, tirar o coração de pedra. E olha o que diz a palavra, que vós ficareis com nojo das vossas iniquidades, com nojo dos vossos pecados. Eu tirarei o coração de pedra e vos porei um coração de carne, e ele habitará no meio de nós, e nós andaremos os seus estatutos, e nós ouviremos a sua voz e andaremos naquilo que ele nos ensinou.
Só o Espírito pode fazer isso. Aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é Ele que nos vivificará. É nessa perspectiva de ressurreição, e na perspectiva que eu estou morrendo pela causa certa, e eu estou morrendo de maneira certa, porque Ele me trará vida. Essa é a essência do Evangelho. Vá e não peques mais. Eu acho, ninguém é doido de falar isso, mas tem gente doida e louca para viver assim. Talvez se Jesus livrasse alguém aí de ser apedrejado, e depois Jesus olhasse e falasse, vai, não peques mais, talvez alguém diria, era melhor ter me apedrejado. Porque viver uma vida sem pecado, uma vida onde eu vou ter que fazer me arrepender realmente, deixar, era melhor ter me apedrejado. Acho que é difícil encontrar um louco para falar isso, mas é fácil encontrar um louco que viva dessa maneira. E Mateus, ou o Evangelho, não lembro se é Mateus, mas diz, louco, essa noite pedirão tua alma e o que tens preparado para quem será? Louco. É simples. Pedradas mataram Estevão, e pedradas não mataram uma mulher que ia morrer pela causa errada. Mas as pedradas que mataram Estevão estava dentro de uma causa correta.